Boa noite, meus queridos. Eu sou o pastor Walter Júnior da Comunidade Evangélica Luterana Paz, aqui de Vila Velha, e é um enorme prazer ter vocês conosco nesta noite aqui, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o segundo episódio do livro que a gente está vendo, Louco Amor, né? Esse livrinho aqui, bem pequenininho, mas ele tem 10 capítulos super interessantes que mexem um pouquinho com a gente, falam dessa relação que a gente tem com Deus, né, a importância da gente ter essa relação com esse nosso bom Deus. E o episódio de hoje é o segundo capítulo, e o segundo capítulo ele fala um pouquinho sobre a gente pensar em Deus e deixar de pensar em nós mesmos. Então, pense em Deus e não em você. Esse é o tema do nosso segundo capítulo, ou o nosso segundo episódio hoje aqui da nossa série Louco Amor. Então, depois da vinheta, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse segundo capítulo. Não saia daí e a gente conversa daqui a pouquinho. Então, meus queridos, hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre o segundo capítulo deste livro, que fala um pouquinho sobre a finitude dos tempos, fala um pouquinho sobre a brevidade da nossa vida, ajuda a gente a refletir um pouquinho deste curto tempo que a gente está aqui na Terra. O quão rápido, né, passa esses anos, né? Então é o que este capítulo quer refletir um pouquinho. A gente quer começar este momento, né, sabendo da presença de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo junto conosco, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a finitude dos tempos, pensar um pouquinho, né, sobre a morte. A gente está vivendo essa pandemia, né, por já quase um ano e meio, e a gente está vendo a morte muito próxima de nós todos os dias, né? E realmente é importante a gente pensar nessas coisas. É importante a gente refletir sobre essas coisas e ver realmente a importância dessas coisas na vida e para nós. E o texto que eu quero começar, o que o autor também começa aqui compartilhando conosco, é o texto de Tiago, o capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 14, que diz assim: Escutem agora vocês que dizem: Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. O autor quer ajudar a gente a refletir um pouquinho aqui sobre o fim dos tempos, a finitude dos tempos, ou a finitude da nossa vida. Será que nós realmente entendemos a brevidade que é os nossos dias? Será que realmente a gente sabe que a qualquer momento, a qualquer instante, a gente pode morrer? A gente pode estar aqui assistindo, né, esse episódio agora e podemos nem terminar de ver o episódio e pode ser que a gente morra.
Pode ser que a gente não termine de estudar todo esse livro, pode ser que a gente não termine o mês, pode ser que a gente não termine o ano, a gente não sabe nem o dia nem a hora, né, que nós vamos morrer. Mas será que nós realmente refletimos sobre essas coisas? Será que realmente a gente reflete que o amanhã pode não existir? É óbvio que a gente sempre faz planos, é óbvio que a gente sempre pensa no futuro, é óbvio que a gente não quer que acabe. Nossa vida aqui na Terra é boa, né? Nós passamos dias bons. Claro que existe tristeza, existe dificuldades, mas os nossos dias não são tão ruins assim. E claro que a gente pode ver os dois lados disso, né? E ajudam a gente a refletir sobre a finitude dos tempos. Nós vivemos aqui investindo na eternidade. Será que realmente o que a gente vive, passa, sente aqui realmente reflete aquilo que nós vamos viver na eternidade? Ou será que a gente realmente acredita na eternidade? Óbvio que aqueles que estão assistindo aqui, a maioria deles são cristãos e a maioria deles sabem deste lugar maravilhoso que Deus está preparando para cada um de nós. Mas será que a gente pensa que pode ser amanhã que eu vou estar no céu? Será que realmente a gente pensa que pode ser daqui a alguns instantes que eu vou, né, estar no céu? Realmente as pessoas que refletem nessas coisas são pessoas que viram a morte muito próxima ou viram acontecer algo na sua própria vida que transformou a vida e pensa, não, bom, agora eu preciso, né, pensar em viver mais uns anos, fazer algumas coisas, né, para tentar melhorar a minha vida. Há alguns anos atrás eu fui diagnosticado com pressão alta. Alguns já sabem disso, né? E desde então eu venho, né, lutando com isso. Eu tomei remédio por um tempo e agora estou fazendo exercícios, né, adoidado. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu corro 2, 3 vezes por semana, vou na academia, né? Tento manter a minha saúde em dia para não precisar tomar remédio. Mas quando a gente sente algo assim, e pressão alta nem é uma doença tão grave assim, várias pessoas passam por isso, várias pessoas têm isso, mas quanto mais estresse, mais loucura é a minha vida, mais a minha pressão sobe. E pressão alta, aqueles que têm, né, sabem que é uma coisa assintomática que a gente não sente, e quando a gente vê, pum, né, pode dar um ataque no coração e a pessoa cair dura. Lá em Canoas tinha irmão da diretora da escola onde eu trabalhava, aconteceu isso com ele, jogando tênis, né, um um homem de 44 anos, bem de saúde, né, aparentemente bem de saúde, jogando tênis, né, deu um ataque no coração e chegou a falecer. E ele fazia uns 2 anos que ele tinha descoberto que tinha pressão alta, né, e não dava muita bola, não sentia nada. Então realmente a gente precisa se preocupar com essas coisas. Realmente as preocupações do dia a dia podem nos, né, fazer refletir sobre a morte, sobre a finitude dos tempos. E por que o autor quer compartilhar isso conosco aqui, já que a gente está falando de Deus, falando de coisas tão boas assim? Porque ele quer incentivar as pessoas ao máximo para estar conectadas com Deus. Viver aqui investindo na eternidade. Viver aqui como se hoje fosse o último dia das nossas vidas. Se alguém chegasse para você e dissesse, bom, você tem 1 semana de vida, o que você faria? O que nós faríamos se nós estivéssemos simplesmente alguns instantes de vida? Quais são as coisas que nós faríamos? Os lugares que nós iríamos? Ou quem sabe nós nos focaríamos nas coisas que são principais? Vida, família, as pessoas da nossa volta? Ou nos focaríamos em Deus? Quais são as coisas que a gente precisa se focar quando os fins dos tempos estão próximos? Ou quando nós vemos o tempo se passar e nós estamos chegando no dia da nossa morte?
Nós vivemos as preocupações do dia a dia de uma forma tão louca que nós não paramos para pensar nisso. Nós não paramos para pensar muitas vezes na eternidade, naquilo que está preparado para nós. E o autor aqui quer ajudar a gente a refletir nisso. E eu não sei quando. Ninguém sabe o momento, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia que será o nosso fim. Por isso o autor aqui instiga a gente a viver uma vida na presença de Deus e levando ao máximo Deus ao coração das pessoas, de todas as pessoas. Nosso papel aqui, desde que nós nascemos até morrermos, a vida não é sobre nós. A vida é sobre Deus na nossa vida. Quem é Deus na nossa vida? Ou como que eu estou refletindo Deus nas coisas que eu estou fazendo? Ou como eu estou refletindo Deus nas pessoas da minha volta? Como eu estou comunicando Deus para as pessoas que estão à minha volta? Nós precisamos parar de pensar que a vida é sobre nós. A vida é sobre quem Deus é na nossa vida. É interessante porque nós fomos criados para Deus, para a glória de Deus. Nós fomos criados para servir a Deus. E muitas vezes a gente vive a vida servindo a nós mesmos. Ou servindo, quem sabe, a nossa família, os nossos filhos, as coisas que estão mais próximas da gente. E a gente se esquece que a vida na presença de Deus proporciona uma paz inexplicável. Meus queridos, óbvio que a gente passa por dificuldades. Quem sabe alguns de vocês estão com a vida super boa neste momento. E quem sabe alguns estão com a vida turbulenta, cheia de dificuldades. Se nós nos focarmos em quem Deus é na nossa vida, independente do que esteja acontecendo na nossa vida, nós vamos sentir uma paz interior inexplicável. Se tudo vai bem, vamos ter paz. Se tudo vai mal, vamos ter paz. Porque o nosso papel aqui na terra, meus queridos, é glorificar a Deus. O objetivo maior da nossa vida aqui é apontar para Deus. Seja qual for a nossa atividade, seja qual for a nossa profissão, seja qual for o nosso papel na sociedade. O nosso Deus deseja que nós o glorifiquemos, que nós o honremos, pois Ele é o motivo de tudo isso. Deus é o motivo de toda essa criação. Deus é o motivo pelo qual eu estou aqui falando de Deus para vocês. Deus é o motivo pelo qual vocês estão aí escutando falar sobre Deus. Porque nós realmente não sabemos qual é o dia, qual que é a hora. Será que nós estamos preparados para esse fim? Óbvio, eu já fiz vários enterros e já fui convidado a fazer vários enterros e óbvio que na hora da morte as pessoas tentam lembrar das pessoas que faleceram e lembrar das coisas boas que as pessoas fizeram. E os momentos de enterro que eu fiz que mais me marcaram, e o autor também menciona isso porque ele também é pastor, são aqueles enterros onde a pessoa que faleceu era muito querida pela comunidade, pela sua espontaneidade de levar a palavra de Deus ao coração de outras pessoas. Porque a vida, meus queridos, se resume a isso. Nós, por graça, recebemos de Deus esse amor maravilhoso, esse perdão maravilhoso. Nós temos esse Deus maravilhoso na nossa vida e nós precisamos levar isso para outras pessoas, seja, não importa a posição social que nós estivermos. Quando nós deitarmos, fecharmos os nossos olhos aqui, que as pessoas que estejam na volta possam dizer: essa pessoa levava Deus para muitas pessoas. Esta pessoa realmente glorificava a Deus. Essa pessoa está no céu, não pelo que ela fez, mas pelo que ela comunicou às pessoas através de Cristo Jesus. Óbvio que nós vamos para o céu pela fé que nós temos em Cristo Jesus, pelo que Ele fez por cada um de nós. Mas nós precisamos levar isso para que mais e mais e mais pessoas possam conhecer esse Evangelho que nós conhecemos, meus queridos.
Vários são exemplos de pessoas que levam a palavra de Deus sempre, em todos os lugares, a todos os momentos, né? Nós temos na nossa comunidade aqui várias pessoas que fazem isso todos os dias. E vocês mesmos conhecem essas pessoas, sabem quem elas são, né? Eles são exemplos de vida. E o autor menciona uma menina que faleceu muito cedo, com 14 anos, estava recém no ensino médio, e ela escreveu, né, uma cartinha quando ela entrou no ensino médio, e eu quero compartilhar ela para vocês, está aqui no livro. O nome dessa menina é Brooke, né? A Brooke tinha 14 anos quando chegou a perder a vida. E a cartinha que ela escreveu foi a seguinte: vou viver da melhor maneira possível. Serei feliz, vou brilhar. Serei mais feliz do que nunca. Serei gentil com as pessoas, vou relaxar mais, vou falar de Jesus às pessoas, vou me aventurar mais a mudar o mundo. Serei corajosa e não vou mudar quem realmente sou. Não vou me meter em confusões, em vez disso vou ajudar os outros a resolver seus problemas. Sabe, serei uma daquelas pessoas que vivem para fazer histórias ainda na juventude. Eu terei momentos bons e maus na vida, mas enxugarei as lágrimas com coisas ruins e só me lembrarei das coisas boas. Na verdade, é só disso que me lembro, dos bons momentos, nada entre eles, apenas vivendo a minha vida da melhor maneira possível. Serei uma daquelas pessoas que seguem em direção ao destino qualquer com uma missão, um plano extraordinário, capaz de transformar o mundo, e nada me impedirá. Serei um exemplo para as pessoas e vou orar para que Deus me oriente. Tenho minha vida inteira pela frente. Vou oferecer aos outros a alegria que eu tenho, e Deus me dará alegrias ainda maiores. Verei tudo o que Deus mandar. Seguirei os passos de Deus. Farei o melhor que puder. Interessante porque ela estava no início da sua juventude, né? E escreveu essa carta dizendo que ela ia fazer muitas coisas e levar Deus para as pessoas. E na escola onde é que ela estava, ela juntava dinheirinho daqui e dali, distribuía Bíblia para os colegas e falava de Deus o tempo inteiro para as pessoas. E com 14 anos ela faleceu. E diz que no velório dela vieram mais de 1.500 pessoas pelas quais ela conversou. E as pessoas sempre falavam da alegria que ela tinha de levar a palavra de Deus para os outros. Qual foi a missão dela? 14 anos. 14 anos levando a palavra de Deus. Qual é a minha missão? Já são 42 anos. 42 anos levando a palavra de Deus para outras pessoas. Qual é a sua missão? Qual é o seu lugar? Se nós fizermos um filme sobre a vida de cada um de nós, quem será o principal ator na nossa vida ou no filme da nossa história? Serei eu ou será Deus que vive em mim? Meus queridos, esse texto ajuda a gente a refletir, e essa reflexão aqui deste capítulo ajuda a gente a pensar que a nossa vida deve ser em Deus e para Deus. E o que nós fazemos, que as pessoas à nossa volta possam ver este Deus maravilhoso que nós temos em Cristo Jesus. E eu quero terminar o texto, a nossa reflexão de hoje, lendo um texto de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33, que diz assim: é Cristo Jesus falando: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Confessar a Cristo. Quando nós vivemos uma vida confessando a Cristo, quando nós fechar os nossos olhos aqui, Cristo Jesus vai confessar, dizendo: este é meu Filho amado. Pode entrar no reino que eu tenho preparado para eles. Que este capítulo, meus queridos, lembre vocês que a vida de vocês é sobre Deus e não sobre vocês. Não percam então o próximo capítulo, o próximo episódio,
né, que nós vamos conversar, e o próximo episódio fala do título do livro, Louco Amor. Então não perca aí, se você está gostando dessa reflexão, né, do estudo deste livro aí, deixa o teu like aí, também compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas como vocês são. Um abraço, fique na paz e até o próximo. Tchau!